Olha, vamos falar hoje de um equipamento que todo mundo conhece, a escada. Algo tão comum, mas que pode esconder riscos enormes. Acontece que a lei que define a segurança no uso de escadas em altura mudou, e mudou para valer. É o novo anexo 3 da NR35. As regras ficaram mais rígidas e exigem atenção imediata. Bora entender o que mudou de verdade. Pode parecer um equipamento básico, né? Mas a partir de agora, o uso de qualquer escada no ambiente de trabalho vai exigir um novo nível de planejamento, de responsabilidade. A grande questão que essa norma traz é: será que os procedimentos que as equipes usam hoje estão realmente de acordo com o que a lei exige agora? Para a gente descomplicar essa norma, vamos seguir um roteiro bem claro, ok? Primeiro, as regras de ouro, aquelas que valem para toda e qualquer escada. Depois, vamos ver por que o planejamento virou a palavra de ordem. Em seguida, a gente mergulha nos detalhes de cada tipo de escada. E no final, um resumão com os pontos-chave que ninguém pode deixar passar. Vamos começar pelo alicerce de tudo. Não importa se é escada de madeira, de alumínio, fixa ou portátil, existem 4 requisitos fundamentais que são, assim, a espinha dorsal dessa nova regulamentação. E eles não são negociáveis. Esse slide aqui mostra uma ideia central da nova norma, o ciclo de vida seguro de uma escada. Pensa comigo, tudo começa com um projeto certificado, feito por um profissional qualificado. Depois tem a inspeção, que é obrigatória antes de cada uso. E se encontrar qualquer defeitinho, por menor que seja, a escada tem que sair de circulação na hora, ou para um reparo bem feito ou para o descarte. Segurança não é um evento, é um processo contínuo. E aqui temos uma regra que parece óbvia, né? Mas que agora está na lei. Lá no item 5.1.3, é uma pessoa de cada vez. Ponto. A não ser que o fabricante garanta por escrito que a escada foi feita para mais gente. Fora isso, a regra é clara, sem jeitinho, sem exceção. Bom, chegamos numa das maiores viradas de chave que essa norma traz. Acabou aquela história de pegar a escada e sair usando no improviso. Agora, o uso de uma escada exige planejamento formal e, claro, capacitação específica. A preparação vem antes de tudo. E o coração dessa mudança toda está aqui, a análise de risco. O item 4.1.1 não deixa dúvida. Antes de qualquer trabalho em altura com escada, essa análise é obrigatória. E o objetivo dela vai além de só achar perigos. A análise tem que responder àquela pergunta fundamental: a escada é, de fato, a ferramenta mais segura e mais ergonômica para essa tarefa? Ou será que existe uma alternativa melhor? E olha só como isso aqui ilustra bem essa nova mentalidade. O item 4.1.2 estabelece uma hierarquia de acesso bem clara. A escada fixa vertical, por exemplo, é o último recurso. É para ser usada só quando for comprovado que não tem como, tecnicamente, usar uma rampa, uma escada de uso coletivo ou simplesmente acessar a área pelo chão. E não adianta nada planejar se o pessoal não estiver capacitado, certo? Por isso, o item 4.2.1.1 diz com todas as letras que aquele treinamento geral da NR35 agora tem que ter, obrigatoriamente, um módulo específico sobre o uso seguro de escadas. Ok, já entendemos as regras gerais, o basicão. Agora, vamos para os detalhes. A norma é muito específica sobre os diferentes tipos de escadas. E ela divide em 2 grandes categorias. É aqui que a gente precisa prestar atenção nos detalhes para não errar. Vamos focar primeiro nas escadas fixas, sabe? Aquelas que são instaladas de forma permanente em prédios, em máquinas, em estruturas. As exigências para elas são bem precisas. Para as escadas novas que forem instaladas, essas medidas não são mais uma sugestão, tá? Agora é lei. O item 5.2.1.1 traz as dimensões exatas. A largura e o espaço entre os degraus garantem uma subida mais segura. Aquele corrimão passando do piso dá um ponto de apoio fundamental na hora de sair da escada. E a distância da parede? É para evitar que o pé escorregue por trás. Cada centímetro aqui foi pensado para a segurança. E quando a escada é muito alta, o cansaço vira um fator de risco enorme. Pensando nisso, o item 5.2.1.2 torna obrigatória a instalação de plataformas de descanso em qualquer escada fixa com mais de 10 metros de altura. E tem mais, a distância máxima entre essas plataformas é de 6 metros, tudo para garantir que a subida não seja exaustiva. Agora, vamos para as escadas portáteis. Aqui, o item 5.2.2.1.3 faz uma distinção que é crucial entender.
Se a escada é só um meio de acesso para subir e descer, a regra é manter sempre 3 pontos de contato, mãos e pés, sabe? Mas, se a escada vira um posto de trabalho, ou seja, a pessoa vai executar uma tarefa lá de cima e não consegue manter esses 3 pontos de contato, aí o uso de um sistema de proteção contra quedas passa a ser obrigatório. Falando agora das escadas de encosto, que talvez sejam os mais comuns. A norma é bem direta, no máximo 7 metros de comprimento. Ela tem que passar sempre pelo menos 1 metro do ponto de apoio lá em cima, para dar segurança na transição. Sapatas antiderrapantes são obrigatórias, claro. E um ponto super importante, é proibido usar essa escada perto de portas ou áreas de circulação sem isolar e sinalizar muito bem o local. Para as escadas extensíveis, a palavra-chave é estabilidade. O item 5.2.2.8.1 exige que ela seja fixada em mais de um ponto. E para garantir que as seções não se separem no meio do uso, ela precisa de um limitador de curso ou, então, garantir uma sobreposição de no mínimo 1 metro entre os lances. Essa sobreposição é o que evita o pior acidente possível com esse tipo de escada. E por último, as escadas autossustentáveis, aquelas tipo cavalete. O comprimento máximo dela fechada é de 6 metros. E o item 5.2.2.9.1 é bem claro. Ela só pode ser usada com as travas, os limitadores de abertura, totalmente acionados e travados. Usar a escada meio aberta ou com a trava solta, agora está explicitamente proibido. Certo, foram muitas regras, eu sei, mas agora, na nossa reta final, vamos focar nos conceitos mais importantes e, principalmente, nas ações práticas que todo mundo precisa tomar a partir de agora. A norma traz oficialmente um termo para o glossário, a Zona Livre de Queda, ou ZLQ. O que é isso na prática? Significa que, ao planejar o uso de um cinto de segurança, por exemplo, não basta ter o equipamento. É preciso calcular e garantir que existe espaço suficiente abaixo do trabalhador para que o sistema funcione sem que ele bata no chão ou em algum obstáculo. E muita atenção aqui, pessoal, porque existem prazos. As regras gerais começam a valer 90 dias depois da publicação da portaria. Mas para um item específico, que é a marcação do fabricante nas escadas, as empresas têm 1 ano. O tempo para se adaptar é curto, então é bom começar para ontem. Se tivesse uma única frase para resumir toda essa mudança, seria esta: o uso de uma escada deixou de ser uma ação trivial. Agora, é uma atividade de trabalho em altura que exige, sem nenhuma exceção, uma análise de risco antes. O planejamento virou a principal ferramenta de segurança. E a gente termina com uma pergunta bem direta e prática para todo mundo. É hora de olhar para cada escada na empresa, seja na obra, na fábrica, no estoque, e se perguntar: ela atende a todas essas novas regras? Porque, no final das contas, a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um dia de trabalho seguro e um acidente grave.